Muito bom dia aos amados do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia e mais esse momento que Ele nos concede aqui, o privilégio de poder fazer menção da Sua palavra. Ainda somos um país livre com as questões religiosas e por isso podemos estar aqui num lugar aberto como esse, uma praça, e simplesmente compartilhar do amor de Deus não só com um grupo de pessoas que possa estar assistindo no momento, mas pela internet que chega a toda parte do mundo. Desde já te agradeço, você que tem seguido, tem compartilhado, tem comentado aí, tem feito esse vídeo chegar a mais pessoas. Muito obrigado. Deus te abençoe. Vamos lá, para a reflexão de hoje, nós vamos falar sobre sinais, né? Eu estou com esse tema na mente, Deus me colocou essa madrugada para falar sobre sinais e vamos tentar discorrer alguma coisa sobre isso. Me vem à cabeça aqui texto de Marcos, capítulo 16, a partir do 17, que diz que esses sinais seguirão os que creem, discorrendo acerca de situações. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber água mortífera, nada os acontecerá. Imporão as mãos e os enfermos serão curados. É basicamente isso que diz o texto 16, né, versículo 17 e 18 de Marcos. Fala sobre sinais, né? Mas antes eu quero conversar com você sobre essa palavra sinais, porque no português nós sabemos que as palavras têm a mesma palavra usada para vários significados, né? Sinal como sinal de trânsito, como indicativo, sinal como uma marca, também pode ser usado. Sinal como forma de pensar. Enfim, são uma variedade de formas que podemos aplicar essa palavra sinal. Mas aqui eu quero frisar, não como característica, mas sinal como um apontamento. Porque eu quero falar sobre fé. Quando a Bíblia fala sobre fé, ela tem alguns textos, né? Me recordo aqui Mateus 24, que fala de sinais da vinda de Cristo, terremotos, guerras, rumores de guerras, enfermidades. Também fala alguma coisa sobre um indício. Veja quantas formas que podemos usar a palavra sinal, né? Mas o que nós temos que prestar atenção é porque quando nós cuidamos da nossa fé, podemos tomar, por exemplo, o cuidado, por exemplo, com o automóvel. É um exemplo um pouco chulo, mas nós vamos chegar onde eu quero chegar. Quando nós temos um automóvel, o que nós precisamos fazer? Manutenção. Mas a manutenção como? Preventiva. Temos que ficar atento aos sinais que o veículo nos dá, mas precisamos fazer uma manutenção periódica, né? Inclusive o carro já sai da montadora com uma tabela relacionada às manutenções, e se você não seguir ali, provavelmente você vai perder a garantia dada pela montadora. Precisamos fazer a manutenção. Não espera quebrar. Ou, pelo menos, observe os sinais. Porque o carro ele vai te dar sinais. Ele começa a demorar a pegar, ele começa a apresentar alguns ruídos e por aí vai. Quando nós falamos de manutenção da saúde física, precisamos, né, eu tenho feito sempre, tenho
colhido resultados com relação a isso. Procurar fazer exercício físico, ter tempo para dormir, onde suas células são regeneradas, ter uma boa alimentação, pelo menos, não vou dizer que uma alimentação totalmente balanceada, que eu sei que a maioria do povo hoje, na conjuntura atual, não está conseguindo sequer se alimentar de qualidade. A gente compra o que o dinheiro dá e sempre o mais barato, porque senão não dá para comprar tudo. A bem da verdade é essa. Mas o cerne do nosso papo não é nutrição, e muito bem política financeira. Nós estamos falando aqui de algo mais importante, manutenção da fé. Então, quando a gente faz essas coisas, nós buscamos e obtemos resultado que é o quê? Uma vida saudável, um corpo saudável e qualidade de vida. Paz, tempo para aproveitar, não com preocupações com relação a isso, mas para aproveitar de várias formas. É um tempo que se perde, que hoje em dia se perde muito tempo, né, para buscar um médico, exame, e vai para lá e vem para cá, e marca médico, e volta, e leva para mostrar exame, enfim. É uma preocupação, uma perca de tempo, um gasto terrível. Mas não espere que o teu corpo apresente sinais. Não espere que o teu corpo apresente sinais. Talvez eu vou fazer um pouco de barulho agora, que está passando um grupo de pessoas aqui, eu estou na praça, e o pessoal está conversando. Então vamos dar um tempinho para esperar o pessoal passar. Agora eu vou estudar, vou ter que fazer essa música, porque surgiu duas matérias novas. Vamos lá, já passou. Então, não espere ter um diagnóstico negativo, né? Para você pensar em fazer a manutenção da sua saúde. Não espere teu corpo te mostrar sinais, né? Poxa, eu estou acima do peso, não estou conseguindo amarrar um sapato, se possível, para colocar uma calça, uma luta. Ou eu não estou tendo resultado satisfatório nas atividades diárias. Seja o que for, né? Dor aqui, dor acolá. A gente sabe como é que é. Por quê? É preciso que se faça uma manutenção preventiva também da nossa saúde. Se precisar fazer reposição de algumas coisas que geneticamente você necessita, ou por questão de idade também, isso tudo acontece. São vários exemplos que nós podemos dar com relação à manutenção e com relação a sinais. E como nós falamos de fé, e é isso que a gente quer mesmo falar, se faz necessário também a manutenção da nossa fé. Você precisa estar alimentando, e a Bíblia fala sobre isso. Ter comunhão com os irmãos, ouvir da palavra, ministrar da palavra, viver a palavra, estar perto de pessoas que têm a mesma renovação mental, pessoas que já vivem a salvação, que estão fazendo parte verdadeiramente do reino de Deus aqui na terra. Pessoas que vivem pela fé, mediante a fé, e têm a palavra de Deus como livro de instrução e fé, doutrina, e procuram melhorar a si mesmos a cada dia, né? De dia após dia, tentando alcançar o alvo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aquele que é espírito, estava com Deus, e é filho de Deus vivo, nascido de mulher, vivenciou entre nós, venceu o pecado e a morte, se fez Cristo e teve o sacrifício aceito. Por isso, o seu nome está acima de todo nome. E é o único nome que importa de sermos salvos. E é o caminho, a verdade e a vida.
pelo qual devemos trilhar e buscar ao Senhor, ao Pai. Bem assim, talvez nesse mundo atual não seja tão fácil, mas Jesus falou, vocês não estão sozinhos. Quando ele subiu ao céu, ele liberou da parte do Senhor o Espírito Santo de Deus para estar conosco, para nos ajudar, porque ele sabia que seria muito difícil, e é difícil. Assim como deu exemplo da saúde, você tem que observar os sinais. Será que você tem orado com a frequência que você orava? Será que você tem buscado ler da palavra, entender da palavra? Como é que está a sua fé? Está no joelho? Né? Está no calcanhar? Está dando nos lombos, na cintura? Ou já está nadando na fé? Glória a Deus! Mas queira saber que mesmo que você esteja hoje, né, num nível de fé bem alto, é necessário que você mantenha a manutenção dessa fé, porque a caminhada é longa. A caminhada é até o último dia da sua vida. A Bíblia diz, não importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A fé, ela precisa ser manutenida diariamente. Você precisa buscar se alimentar daquilo que vem do alto, porque o que tem aqui é só você ligar a televisão, é só besteira, os programas de entretenimento, essas coisas aí. Eu vejo pessoas crentes de Jesus que ficam acompanhando Big Brother, misericórdia de Deus. A Bíblia diz que não dá para jorrar da mesma fonte água doce e amarga. Não dá para frequentar as mesmas mídias sociais. Hoje em dia, até os repórteres, que antigamente tínhamos como uma informação segura e responsável, hoje em dia é tudo politizado. Por trás disso existe o mamon, que é o dinheiro, que controla todas as coisas. E isso é um tema que eu quero falar, talvez, quem sabe, no próximo vídeo, sobre a questão financeira, porque hoje em dia está bem claro, isso é um sinal bem forte da atuação de mamon na vida das pessoas. O dinheiro tem controlado tudo. E tudo mesmo. Não é só pelo poder do dinheiro comprar. É questão da renovação mental. É uma coisa que chega a ser preocupante, porque eu sempre disse, o dinheiro é um bom servo, mas ele é um péssimo senhor. E tem muita gente se permitindo ser escravizado pelo poder do dinheiro, por esse sistema financeiro que governa o mundo, que você vale o que você tem. Isso em termos sociais. E hoje em dia, as pessoas têm a necessidade imensa de ser aceitas. Você vê aí os jovens, às vezes, para ser aceito em determinados grupos, tem cometido loucuras, tem bullying aí sendo impostos pela internet, e as crianças colocam produto químico dentro do olho, outros tomam produto químico, colocam desodorante e spray dentro da boca, para dizer que tem coragem, que faz, só para ser aceito naquele grupo, como uma forma de ganhar um tipo de respeito. E muitos estão perdendo sua vida. Veja, que loucura! O que está sendo mais importante para essas pessoas? Se tirou o foco daquilo que é importante, a sua vida, é a sua salvação, é a sua fé. Eu falo nesse assunto porque isso tem chegado dentro das igrejas. Isso é um assunto que tem sido relatado nos gabinetes de pastores com relação aos pais dos filhos. Não é só mais problemas superficiais, são problemas que já estão incrustados dentro da família cristã. Esse mal que tem atingido nossos filhos. Hoje, nós vemos aí, há pouco tempo, teve mais um show aqui, e claramente um ritual a culto de entidades
Isso eu acho que até quem não tem um olhar espiritual consegue ver. Talvez não consiga discernir o tamanho do prejuízo espiritual para o país e na vida desse jovem. Mas você vê, você está vendo que aquilo ali não é do bem. Aquilo ali não é para o bem. As pessoas não conseguem enxergar. Muitas pessoas são leigas com relação a essas questões e não conseguem enxergar. Mas está bem claro. E tem jovens aí da igreja que foram ver. Não, eu vou para a igreja, mas eu quero ver fulano, eu quero estar ali. Então vê a quantidade de pessoas que foram envolvidas nisso e a questão de recursos financeiros também. Como se nós não precisássemos de mais nada, né? Então eles alegam que aquilo traz recursos não sei para quem. Eu só sei que sai recurso do nosso bolso. Foi um gasto de quase 100 milhões de reais. Foi 98 milhões, se não me fala a memória, que foi falada nas mídias sociais só para a produção do show. Então, é necessário sim que nós façamos a manutenção da nossa fé diariamente, porque somos atacados diariamente. Então, meu amado, minha amada, dobre o seu joelho todo dia, se possível mais de uma vez por dia. Continua frequentando seus cultos, continua pagando o preço que se é necessário. Que por mais que você ache que é pesado suportar aquele irmão, aquela irmã, foi mais difícil para Cristo suportar a humanidade inteira. Suportar os religiosos da época. Mas ele não desistiu e venceu por você. Então pague esse preço se for necessário, sim. Porque hoje em dia, eu falo sobre isso porque as relações pessoais e interpessoais têm causado muito esvaziamento dentro das igrejas, né? As pessoas não deixam de ir à igreja porque o irmão olhou atravessado, deixou de falar, o irmão falou mal de mim. Ora por ele. Ora por ele. A preocupação não está sendo mais a perseguição, porque não estão nem querendo mais perseguir os crentes. Eles plantaram uma semente de discórdia. E as igrejas hoje, como já preguei aqui em outrora, existe mais do que uma igreja fora da igreja. Ou seja, pessoas desigrejadas, pessoas que amam o Senhor, que de alguma maneira ficaram frustradas e hoje não frequentam mais a igreja. E o número dessas pessoas é um número gigante. Pessoas que querem plantar, ajudando de alguma maneira a fortalecer. Tu vê que nós somos uma nação cristã gigante. Eu sei que católicas somos a primeira do mundo em população, mas eu acho que evangélicos, se não me engano, somos o segundo ou terceiro. Acho que é por aí. Mas é uma nação que nós vemos e deixamos acontecer essas coisas aqui. Por quê? Por desunião. Porque olhamos para um homem. Não olhamos por trás desse homem, existe, né, que ninguém chega a lugar nenhum se Deus não permitir. Se estamos da forma que estamos aí, é tudo por permissão de Deus. Escolha nossa, e Deus permitiu. É isso que vocês querem? Lembra de Israel? Israel queria um Deus, um rei. Deus era o Senhor deles, o rei deles, era tudo para eles. Mas as outras nações tinham um rei, e ele queria um rei. E pediram. A profeta, né? Samuel, a gente quer um rei também. E aí veio Saul, aí começou vários problemas. Então nós temos que entender que temos que fazer manutenção da nossa fé, nos fortalecermos como cristãos. Porque são de pequenas coisas, né? A Bíblia fala de pequenas raposinhas que vão minando a nossa fé. Um site talvez inadequado para você frequentar, um vídeo malicioso, uma piadinha, né? São pequenas coisinhas que vão roubando a nossa fé e que são plantadas propositalmente pelo inimigo das nossas almas, através de todo mundo, televisão, principalmente, dentro das escolas, porque eles já dominam o sistema financeiro.
vivemos aí uma questão terrível, que o dinheiro tem comprado tudo, e tem sido firmado pactos, que eu não vou dizer nem que é acordo, né? Pactos que certamente vão implicar lá na frente em prejuízo espiritual tremendo, porque Deus falou que não devemos nos associar com as nações em que professavam outra fé, né? Foi isso que foi dito para Israel. Nós somos descendência de Israel espiritual, e foi falado isso. E os problemas começaram para Israel quando eles começaram a se juntar com outros povos, começaram a casar-se, dar-se em casamento e juntar as culturas, e começou a trazer para dentro de Israel os ídolos dos outros povos, e começou a ter problema por aí. E lá na frente você vai ver o povo de Deus vendo o templo do Senhor sendo saqueado, e eles sendo levados cativo para a Síria. Quem podia imaginar uma coisa dessa? Então são coisas que estão acontecendo hoje, que estão caminhando no mesmo sentido. É só você saber um pouco de história bíblica também, e ter um pouco de discernimento espiritual. São acordos, pactos que vão minando a nossa fé. Hoje nós somos liderados aí por pessoas que sabemos que têm pactos, né, com entidades, pessoas que são filhos do pai da mentira, e é o que nós observamos. Não estou falando de política, mas estou falando de que eu entendo espiritualmente. Por isso devemos orar e nos ajudar mutuamente. Então, meu amado, minha amada, não deixe de fazer manutenção da sua fé. Observe os sinais. Lembra que Jesus falou? Esses sinais, eles vão preceder a vinda de Cristo. Nós já temos aí guerras, rumores de guerras, doenças que não existiam, né? Qualquer momento pode estourar uma terceira guerra mundial. Isso aí me parece que em algum momento vai acontecer, e vai ser rápido, repentino. As pessoas não vão ter tempo nem de se preparar. Inclusive, quem tem muito dinheiro sabe que divide o dinheiro, né? Coloca em bancos pelo mundo afora, porque tem para onde fugir, e lá tem recurso para se manter. É assim que eles fazem. Dinheiro em vários lugares. E são sinais, são indicativos. Então, como eu falei, a palavra sinal, ela abrange muitas coisas. E que eu coloquei para você aqui, fazendo uma recapitulação e um resumo. Sinais como a vinda de Cristo, ficar atento, e sinais que você pode observar na sua vida, no teu cotidiano, até no teu falar, que está na hora de voltar às velhas práticas, voltar ao primeiro amor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado. Essa foi a palavra dessa manhã. Espero que eu possa ter colaborado com você em algum aspecto, e que você possa ter um restante de semana abençoado. Espero aqui nos próximos encontros. Acompanhe os vídeos aí. Se puder, dá um joinha, curte, compartilha, faz o que você precisa fazer, e dê mais valor às coisas do alto do que às coisas desse mundo. Fazendo assim, você será mais feliz. Um abraço, saúde espiritual. Fui!